Bom dia, meu nome é Ed Carlos, eu e o Percy estamos fazendo um trabalho para a Univale sobre filtração e vamos apresentar agora um exercício diretamente sobre filtração. O exercício nos mostra, vou ler o enunciado. Sua empresa possui um filtro Pensa com área total de 48 metros quadrados. Calcula a capacidade de seu filtro industrial para filtrar uma solução em questão em um ciclo, sabendo que a torta precisa ser lavada por 1 litro de água por quilograma de torta, formada usando lavagem completa. O filtro deve ser descarregado quando a massa de torta seca no filtro é de 1.100 kg. Calcule a capacidade de operação usando as variáveis de operação nas condições de teste de laboratório. Considere que o ciclo de montagem e descarregamento de 30 minutos. Caso o volume total a ser filtrado antes do descarregamento do filtro fosse dividido pela metade, qual o tempo seria gasto para a filtração na mesma quantidade calculada no item anterior? Compare com o caso anterior. Ele está nos pedindo o volume total a ser filtrado, ele está pedindo o tempo de filtração, a capacidade de filtração em volume por tempo, e está nos pedindo para depois de calcular com esse valor inicial, a gente calcule ele com o valor posterior dividido pela metade. Aqui ele nos deu alguns dados: tempo, volume em ml, volume em metros cúbicos e a razão entre eles. São os dados de laboratório, viscosidade, área, tudo ali. Aí a gente vai plotar um gráfico para descobrir o Kp e o B no laboratório. Aí a gente vai utilizar essa fórmula que está ali em cima, onde o tempo dividido pelo volume é igual ao Kp sobre 2 vezes a velocidade mais o B. Aí, substituindo na fórmula, temos que o Kp é igual a 5,14 vezes 10 na 10 e que o B é 416.252,2. Agora, a partir do Kp e do B, nós vamos descobrir a resistência da torta e do meio filtrante. Através do Kp, a gente vai descobrir a resistência da torta pela fórmula que está ali no canto esquerdo. Ali é onde a gente vai usar a queda de pressão, a gente vai usar a resistência da torta, tudo como já tinha sido informado lá no começo, junto com a questão. Aí, substituindo, como visualiza no problema, temos que a resistência da torta é de 7,78 vezes 10 na 11 metros por quilograma. E a resistência do meio filtrante, vamos usar o B, a fórmula diferente que está aqui em cima, os valores que já tinham sido apresentados, e vamos chegar num valor de que a resistência do meio filtrante é de 7,02 vezes 10 na 10, 1 sobre m. A partir dos valores que a gente observou anteriormente, a gente vai substituir agora para a gente ter os valores industriais. Por quê? Porque lá a gente calculou em pequena escala, a área era menor, pois a gente estava falando de um laboratório. Agora vamos calcular a área para 48 metros quadrados, que é o que eles têm na indústria. Usando o Kp, nós descobrimos que o Kp industrial vai dar 245,94 e que o B industrial vai ser 28,79. Isso substituindo os valores que a gente calculou na questão anterior, que é tá aqui, ó, a resistência da torta e a resistência do meio filtrante. Com a resistência da torta nós temos o Kp e com a resistência do meio filtrante nós temos o B. A partir disso, a gente vai encontrar o volume final de filtração. O exercício nos deu que a massa de 37 kg está para um volume de 1 metro cúbico. E também nos deu que o volume total da massa da torta final é de 1.100 kg. Aí, para isso, a gente vai fazer uma proporção, que está sendo dada aqui no problema. A proporção 1.100 dividido por 37, a gente vai ter que o volume final de filtração vai ser 29,73 metros cúbicos, como está sendo visto ali no problema. O tempo de filtração. Esse é o próximo passo. A partir do volume final do Kp e do B, e através da fórmula, nós vamos calcular o tempo de filtração. Aí substituímos os valores na questão e chegamos a
109.545,78 segundos, que daí a gente arredondando para horas, vamos ter 30,43 horas aproximadamente. Depois disso, vamos calcular o tempo de lavagem da torta. O tempo de lavagem da torta, vamos utilizar a fórmula dali, a variação do volume de filtração sobre a variação do tempo é igual a 1/4 vezes 1 sobre Kp vezes volume de final de filtração mais o B. Todos os valores que a gente já tinha calculado anteriormente, estamos usando os valores industriais. Dessa fórmula, vamos ter 3,405 vezes 10 na menos 5 metros cúbicos por segundo. Isso em 1 segundo. A gente tem o valor de 1 segundo e a gente tem o volume que é filtrado o volume de torta formado dentro desse 1 segundo, tempo de lavagem da torta, tanto que é lavado em 1 segundo. E temos também aquele 1100 que ele foi transformado em metros cúbicos. 1100 litros foi transformado em 1,1 metro cúbico. Temos que 3,405 vezes 10 na menos 5 está para 1 segundo e 1,1 metro cúbico está para x. Vamos fazer uma proporção e vamos chegar num valor final de tempo de lavagem de 8 horas e 8,97 horas, que ele já está a hora sendo comparada a 1, né? Depois disso tudo, nós vamos somar todos os tempos de filtração, lavagem e montagem para saber o tempo de um ciclo dessa nossa filtração. Obtendo a soma, chegamos no valor de 39,9 horas a cada ciclo. Tendo o volume final de filtração e o tempo total de um ciclo, nós podemos calcular a capacidade, que vai estar em metro cúbico por hora. Substituindo na fórmula, chegamos a uma capacidade do filtro de 0,74,71 metros cúbicos por hora. Essa foi a capacidade que foi solicitada no problema, que era para a gente calcular. Chegamos nesse valor. Após isso, vamos fazer a parte 2, a segunda parte, onde o exercício pede para que calculemos um volume de filtração pela metade do inicial, que foi o que a gente calculou, que era 29,73. Aí vamos fazer volume final dividido por 2 e vamos chegar a 14,86 metros cúbicos, que será o nosso volume que vamos calcular a partir de agora. Vamos substituir na fórmula do tempo de filtração para descobrir o tempo de filtração para esse novo volume que nós temos. Vamos substituindo e substituindo chegamos a 7,66 horas para o tempo de filtração. Depois, tendo o tempo de filtração, vamos calcular o tempo de lavagem da torta. O tempo de lavagem da torta, nós vamos fazer um processo inverso. Na outra, a gente fez usando a massa total que a gente sabia que ia formar. Agora nós vamos usar o volume que nós temos, porque antes não tínhamos o volume, agora nós já temos o volume e vamos fazer uma proporção, chegamos em 549,82 kg de massa de torta para o volume novo que estamos calculando. O problema também informa que 1 kg de torta lavada é 1 litro de água. Cada 1 kg está para 1 litro de água. Então, esse 549 kg de massa vai ser equivalente a 549,82 litros de água. Vamos transformar esse volume para metros cúbicos e vamos ficar com 0,54982 metros cúbicos de água na lavagem da torta. Após isso, vamos calcular o tempo de lavagem, utilizando a mesma fórmula que utilizamos para o valor anterior. Aí vamos substituir os valores, ali onde só vai mudar o volume final, né? Que antes a gente tinha 29 e agora a gente tem 14,86. E vamos chegar no valor de 6,79 nas 10 na menos 5 metros cúbicos por segundo. Vamos utilizar a mesma proporção que já tínhamos utilizado com o outro valor, porém agora com o volume que tinha sido calculado agora que acabamos de calcular. Aí vamos chegar no tempo de lavagem da torta de 2 horas e 2,25 horas. Agora que temos todos os tempos de filtração, lavagem e montagem, vamos calcular o tempo do novo ciclo para esse novo. Vamos calcular o tempo
do ciclo para esse novo volume que nós temos, que chegamos a 10,41 hora. A partir disso, podemos ir lá na fórmula da capacidade do filtro, substituir pelo novo volume que temos, o novo tempo do ciclo, e temos uma capacidade de 1,427 metros cúbicos por hora. Agora nós já temos tudo que o problema pediu para a gente calcular. A gente tem o primeiro caso, que é o volume que a gente calculou. A gente tem o segundo caso, que é metade do primeiro. Temos o tempo total de cada processo, somando o tempo de montagem e tudo. E temos a capacidade, que é a razão entre o volume, o tempo total e o volume de filtração. Ao contrário, volume de filtração pelo tempo gasto. Aí chegamos a essa comparação. E a última coisa que o problema nos pede é para que façamos essa comparação. Que resultado chegamos? Podemos ver que o tempo de filtração para metade do volume ele foi reduzido de 40 para 10 horas. Então, tu tem um quarto do tempo e metade do volume de filtração. E também a capacidade, ela era de 0,74, ela dobrou. Nesse mesmo 10 horas, tu dobrou a tua capacidade de filtração. Ou seja, mais vale tu ter um volume de filtração menor, porque assim a tua massa de torta acumulada vai ser menor, e tu vai ter uma capacidade muito maior e tu vai optimizar o teu tempo. E essa foi a conclusão que chegamos no nosso exercício.